Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e nós estamos aqui nesta série devocionais. Hoje é o nosso 36º dia, ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. Eu quero ler aqui com você o Salmo de número 31, versículo 19 até o versículo 24, que diz assim: Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Interessante, né? Quando você pensa aqui nesse salmo, a experiência que o salmista descreve aqui. Ele vai falar primeiro, né? Ele começa ali falando que grande é a bondade de Deus, e me chama a atenção que ele diz que a bondade de Deus que Deus reservou para aqueles que o temem. Bom, então eu quero começar pensando algo assim, né? Que Deus, ele tem uma bondade dele, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, né, para conosco, mas Deus tem uma bondade que ele reservou, né, ele separou, já deixou preparado, pronto, para ele manifestar na vida daqueles que o temem. É interessante, né, quando a palavra de Deus nos coloca isso, porque você pode simplesmente dizer: não, Deus é bom, na hora que eu buscar o Senhor, Deus é bom e ele vai mostrar a bondade dele. Só que o texto chama a atenção para mostrar assim a excelência dessa bondade de Deus, porque diz até que Deus já reservou uma bondade para nos mostrar quando nós o buscarmos. Então, perceba que quando você chega diante de Deus, Deus já tem coisas prontas, preparadas. Tem coisas boas que Deus já pensou e ele planejou, ele está esperando para mostrar na sua vida. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Mas aí tem algo que nos chama a atenção, né? Que o salmista ele começa a descrever o passado, as experiências que ele teve com Deus, para daí então ele falar para eles: então confia no Senhor agora no presente, no futuro. Né? Então primeiro ele descreve o passado. E quando ele fala do passado aqui, ele diz: olha, eu bendigo o Senhor, né, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Então o salmista deve ter passado alguma situação, né, que ele precisou de uma maneira grandiosa ver a misericórdia de Deus. Ele precisava da misericórdia de Deus. Né? E quando ele passa por essa situação, ele diz que Deus fez com que ele se sentisse como que numa cidade sitiada. É uma cidade cercada. Né? Na linguagem aqui do texto, que você vai ver lá, na verdade ele está descrevendo que é como se Deus colocasse o salmista numa cidade e Deus cercou essa cidade para proteger o salmista contra os inimigos. Então ele está passando um momento muito difícil. Ele está sendo atacado, né? Ele está sob ameaça e de repente Deus coloca ele no meio de uma cidade e Deus mesmo cerca essa cidade, Deus mesmo fica em volta dessa cidade para impedir que os inimigos o atacassem. E ele disse: olha, esse momento que eu passei, que foi um momento difícil, ele disse: na minha pressa, né, assim no desespero, ele disse, eu cheguei a dizer: estou excluído da tua presença. Ele chegou àquela conclusão de dizer: olha, Deus me abandonou. Deus não quer mais saber de mim, né, devido à situação que ele estava passando. Ele disse: mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu clamei por socorro. Então ele está lembrando uma experiência passada, né? Uma experiência passada, aquilo que ele viveu. E eu diria assim: quantas vezes eu e você nos encontramos numa situação como essa do salmista? Quantas vezes nós chegamos num momento na nossa vida que muitas vezes nós chegamos e falamos assim: olha, eu creio que Deus esqueceu de mim. Quantas situações na nossa vida nós chegamos num determinado momento e nós dizemos: olha, eu creio que Deus me abandonou, Deus não quer mais saber de mim.
Mas quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, você vai descobrir que Deus é misericordioso e que Deus já tinha uma bondade reservada, preparada. Deus só estava esperando eu e você chegarmos diante dele para ele mostrar essa bondade e essa misericórdia dele. Então, quando você se sentir abandonado da presença de Deus, saiba que na pressa, no desespero, no meio do problema nós falamos isso, mas Deus não nos abandona, Deus não nos deixa. Né? E aí, motivado, né, por essa experiência que ele teve, como Deus o livrou nesse momento tão difícil, né, que ele chegou até a desanimar, a achar que tinha sido abandonado por Deus, e Deus foi lá e livrou. Então ele pega essa experiência que ele teve da bondade, da misericórdia, de Deus respondendo a oração, e aí quando chega lá no versículo 24, ele diz, então, para aqueles que estão em torno dele, sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Então ele chega para eles e diz, olha gente, eu tenho uma experiência de vida. Eu cheguei a um ponto que parecia que tinha acabado tudo. Eu cheguei a um ponto que eu achei que Deus me abandonou. Mas Deus foi misericordioso, Deus ouviu a minha oração, me colocou no meio de uma cidade, cercou, cuidou de mim. Ele disse, então, você que está aí abatido, se revigore o coração. Então ele diz aqui no Salmo, no versículo 24, revigore o seu coração, se fortaleça. Você que está esperando no Senhor, Deus, ele faz assim. Olha a minha experiência, olha o que Deus fez. Então eu queria que você pensasse, né, neste momento devocional, nas experiências passadas que você teve, nas coisas que Deus fez, nos livramentos, nos milagres que Deus fez na sua vida. Porque quando nós nos lembramos de como a graça, a misericórdia de Deus atuaram na nossa vida no passado, nós conseguimos olhar para o presente, para o futuro e confiarmos que o mesmo Deus que fez no passado, ele vai fazer hoje, ele vai fazer no futuro. Muitas vezes quando eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, né, e que parece, né, você começa a ficar igual o salmista, parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus se esqueceu de você. Nessa hora eu começo a me lembrar de tudo que Deus fez no passado, dos momentos difíceis que eu passei, talvez um momento de desespero, né, que vivi em algum momento da vida, e Deus, com a sua misericórdia, me sustentou, me livrou, cuidou de mim, me trouxe até aqui. Aí eu olho para aquela experiência passada e isso me traz uma paz, né, uma esperança, porque isso me diz, olha, Deus fez tudo aquilo, não foi para agora abandonar você. Você acha que ele teria feito tudo aquilo, livrado você, cuidar de você, para agora abandonar você? Olha para aquela experiência passada e veja que aquela misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a maneira que Deus se manifestou. Então, olhe para a situação que você está vivendo hoje e creia que Deus vai fazer da mesma forma. Porque Deus é bom. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e Deus será para sempre o mesmo Deus. Então, pensa nessa palavra, né? Recebe no coração esse salmo de esperança, né? Se levante, se revigore, olhe para as coisas boas que Deus já fez e saiba que Deus vai continuar fazendo muita coisa boa na sua vida. Amém? Amanhã nós continuamos.